Glória a Deus. Shalom. Vamos iniciar nosso período de oração da manhã. Vamos orar primeiro. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te louvar, ó Deus, por esta nova semana que já se iniciou e com certeza será tremenda, porque o Senhor tem prometido que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e andam segundo o seu propósito. Nós amamos o Senhor e nós queremos, ó Deus, que esta semana seja um motivo de nós agradarmos a Ti, honrarmos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre mudança. O homem pode mudar Deus? O homem pode mudar o que Deus faz? Às vezes nós pensamos que queremos algo, mas como fazer para que Deus se volte para o nosso desejo, para o nosso plano? E às vezes até alguns fazem oração, jejum, campanha, para que os seus planos, os seus pedidos sejam atendidos. A pergunta que nós fazemos é: para que serve a oração? Para que serve o jejum? Para mudar o coração de Deus? Seria possível isso? Deus mudar os seus desígnios? E nós temos por experiência que o nosso jejum, nossa oração não vai mudar o coração de Deus. Vai nos fazer aproximar de Deus para conhecer qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. A grande diferença entre Adão e Jesus Cristo é que a Eva e Adão tiveram desejos. Ela desejou aquele fruto daquela árvore. Ela quis. Ela teve motivos para pegar aquele fruto, embora ele tenha sido proibido por Deus. E isso foi o que levou eles à queda. Enquanto Jesus Cristo declarava que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. Então o que a palavra diz? Que a fé não muda a sua essência. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, ou seja, não há mudança em Deus. Algo que ele disse que é maldito, que era amaldiçoado, não vai mudar. E algumas pessoas começam as suas vidas de maneira errada, começam relacionamentos errados e depois querem que Deus mude o pensamento em relação àquilo, querem fazer de algo que o inimigo plantou, que o inimigo criou, fazer com que Deus possa assumir aquilo, transformar aquilo e abençoar. Eu estou falando de qualquer coisa, pode ser um relacionamento, pode ser uma prática comercial, pode ser qualquer coisa que seja. Deus ele tem o desejo de mudar o homem e o coração do homem. Não ele se amoldar aos planos e desejos desse homem. Veja o que diz Malaquias no 3, capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Ali, Deus estava dizendo: olha, eu vou ter misericórdia de vocês. Eu vou fazer com que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. E isso precisa acontecer para que eu envie o meu servo. Então, Deus fez um plano, um projeto para enviar Jesus. Em um tempo em que foi chamada a plenitude dos gentios. E ele tem um plano, um propósito para trazer Jesus novamente, primeiramente nos ares, para resgatar a sua igreja, arrebatá-la. E num segundo momento,
pisar aqui nesse solo novamente, com a igreja, para reinar por 1000 anos. Então Deus faz com que as coisas que ele estabeleceu aconteçam de qualquer maneira. Ele teve um plano de levar o povo de volta, o povo judeu, o povo de Israel de volta para Jerusalém. E esse plano constava em reconstrução do templo, reconstrução dos muros e retomada dos cultos, da leitura da palavra, da Bíblia, da Torá, em celebrar novamente as festas, porque as festas de Deus eram o sinal profético de tudo que haveria de acontecer, então ele exigia aquelas festas rigorosamente. Então Deus faz com que o decreto do rei Ciro não seja mudado. Olha o que diz em Esdras, no capítulo 6, verso 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderam a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, com diligência se faça. Ou seja, havia um conselho de que os judeus não podiam retomar a reconstrução do templo. E ali eles foram ao rei Dario. E o rei Dario foi pesquisar e viu que o rei Ciro havia feito uma liberação, feito um decreto, que não apenas deveriam construir, mas deveriam ser ajudados com materiais, com salários, os construtores, os artífices. E quando Dario assume, Deus faz com que Dario veja aquele decreto e siga aquele decreto, arrisca. E Dario lança esse edito e diz que eu baixei o decreto, com diligência se faça. Era o próprio Deus impedindo que as coisas que ele determinou fossem mudadas. Em uma situação, Deus permitia que a lei fosse alterada ao se mudar o sacerdote. Isso para mostrar o caráter efêmero do homem, o seu caráter instável. Em Hebreus 7,12, o autor aos Hebreus diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, quando o sacerdote era mudado, o relacionamento entre os povos de escravidão, por exemplo, havia pessoas que estavam escravas por dívida que contraíram. Então, quando se completava o jubileu, 50 anos, isso era perdoado. Ou quando morria o sacerdote, também isso era mudado. Então Deus mostra que o homem, ele muda sazonalmente, mas Deus não. E em Malaquias, ele afirma, Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor Yahvé, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Já citamos esse versículo aqui acima. Então, a verdade é que as mudanças na terra, Deus é quem quer empreendê-las. É Ele quem quer promover mudanças e não quer que ninguém entre nesse propósito, a não ser que o homem entre em conselho com Deus, através de oração, através da busca, como aconteceu com o rei Ezequias, que ele foi informado pelo profeta Isaías que ele morreria, que ele deveria colocar em ordem a casa dele, porque em breve ele morreria. E ele foi, ajoelhou-se, começou a prantear e chorar e dizer para Deus que foi justo, que foi um homem íntegro. E aí Deus manda Isaías, que já estava na porta, saindo, voltar. E dizer a ele, olha, eu vou te acrescentar tantos anos, né? O relógio, a sombra do relógio de Acais vai declinar tantos graus e você vai ser acrescentado alguns anos na sua vida. E isso realmente aconteceu. Mas a Bíblia, ela invariavelmente, ela vai mostrar um Deus firme nas suas posições. Em Daniel, capítulo 2, verso 21, diz, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É Deus que promove a retirada de reis e a colocação de reis.
Nós estamos vendo um impasse acontecendo numa grande nação mundial nesses dias agora. Daqui 2, 3 dias vai ser definido. E há uma palavra profética de que Deus vai intervir nesta nação. E eu creio. Quem viver, verá. Mas quando o homem muda as coisas estabelecidas por Deus, ele colhe as consequências. O homem recebe uma advertência de Yahvé para não mudar o que ele estabeleceu. Lá em Deuteronômios, no capítulo 19, 14, diz: não mudes os limites do teu próximo que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberá na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Ou seja, Deus estabeleceu limites, estabeleceu divisas, fronteiras na terra, e ele afirma: não mudem esses limites, não mudem os marcos. Em outra passagem diz: não mudem os marcos estabelecidos pelos vossos pais, na terra dos órfãos. Ou seja, Deus não permitia que um órfão fosse ludibriado, fosse enganado, tendo a sua terra sendo mudada, sendo encolhida, diminuída. E é isso que Deus quer falar conosco nesta manhã. Porque o homem mudou as coisas de Deus. Olha a maldição que o homem colhe por mudar as suas coisas. Em Romanos 1, 23 diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem, da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e répteis. E no verso 26 diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O verso anterior, Romanos 1, 25 diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então o homem mudou 3 coisas. O homem mudou a glória de Yahvé. As mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E sim, inflamaram mulher com mulher. E também mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, fizeram ídolos de madeira, de barro. E isso irou, Deus se irou com isso. Então, eu quero nessa manhã orar com você. Tem coisas que nós queremos que mude na nossa vida, mas não seremos nós que vamos empreender essa mudança. Nós temos que orar para que Deus promova a mudança. Nós temos que orar para conhecer a vontade do Senhor. Eu tenho que conhecer o plano do Senhor. Eu tenho que estar maleável, pronto para admitir e aceitar os desígnios de Deus na minha vida. Eu não posso simplesmente estabelecer que no ano de 2021, a partir de agora, as coisas vão ser assim, 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 porque eu vou mudar. Não. Eu tenho que consultar a Deus, eu tenho que buscar a Deus. Se há uma mudança, sim, Ele quer participar dessa mudança, Ele está pronto a promover mudanças. Ele diz: eis que faço algo novo, está saindo à luz, não percebeis? Ele quer promover as mudanças. Mas é preciso que nós entremos em sintonia com Deus para saber que nível de mudança é essa. Vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, a vida dos Teus filhos e filhas. Alguém, ó Deus, está ouvindo esta mensagem e está pedindo confirmação de que quer mudança, que quer que algo seja mudado, transformado. E nesta manhã, Senhor, eu sou portador desta mensagem, para que esta vida venha sim ouvir a Tua voz, não se mover, não tomar qualquer iniciativa sem que antes tenha ouvido a voz do Altíssimo. Uma voz que fala claramente, que traz direções seguras. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, dá-nos esse entendimento que jejuns, penitências, orações repetidas não irão mudar o Teu coração. Nós queremos sim, ó Pai, que o nosso coração seja mudado
que a nossa vida se alinhe com os teus planos e não o contrário. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, em favor de todos estes irmãos e irmãs que estão participando desta oração da manhã, que recebam esta bênção de ter o privilégio de, ao ler a Tua palavra, de, ao se dedicar a Ti, tenham ouvidos para ouvir a Tua voz e saber o Teu plano, quais são os desígnios, as direções que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tenha um dia lindo, maravilhoso, uma semana tremenda na presença de Deus.